Olá, boa tarde. Começa aqui mais um telejornal do aluno de pedagogia Manuel Messias. Estou falando aqui de um assunto bastante pertinente que está na atualidade, que é o indivíduo e a inclusão dele em sociedade. O indivíduo, ele por ser um ser pensante, que se move, ele precisa ser incluído na sociedade de um modo que venha trazer benefício a eles próprios e à sociedade. Estou aqui com a pedagoga Eudeni Santos, formada em pedagogia e pós-graduada na gestão educacional. Justa ela trabalha no dia a dia com esses indivíduos e a inclusão dele na sociedade. Quero fazer algumas perguntas bastante debatidas nas redes sociais, nos programas de TV, rádios e demais ambientes, que são bastante discutidos, bastante falados, e que são o indivíduo e a inclusão dele na sociedade. Pois eu quero perguntar à pedagoga Eudeni Santos o que você tem a dizer do aluno que não fala o nosso idioma. Ele passa por discriminação, tem uma boa aceitação por parte dos outros colegas e por ter uma cultura diferente? Esse aluno, quando ele sai da escola, quando ele sai do seu ambiente, ele já se sente discriminado, porque ele vai chegar numa sociedade, com uma cultura diferente da dele, uma língua totalmente diferente. Agora, essa sociedade, pelo menos a escola, ela não trata essa criança com discriminação. Pelo contrário, ele é motivo de admiração. Agora, cabe ao professor pegar esse requisito desta criança e fazer a socialização com a classe, aonde ele está sendo inserido. Trabalhar a cultura dessa criança, a cultura diferente que ele trouxe e mostrar para ele a cultura dos colegas que ele está agora convivendo. A partir desse convívio vai haver o respeito, a admiração, porque a admiração ele já está sendo alvo de admiração. Porém, o que tem que ser trabalhado agora vai ser o respeito dos colegas com aquilo que até o momento era diferente para eles. Assim, na escola, você costuma ver os coleguinhas chamando ele por palavras assim, por exemplo, gringo, diferente, isso e aquilo? Não. Como a gente trabalha numa área de 1º ao 5º ano, a gente não aceita esses termos pejorativos. E também as crianças não têm esse nível todo de, como é que se diz, de malícia. É claro que a gente sabe que aqui e acolá vai acontecer, porém a gente trabalha justamente o respeito. Essa é a palavra-chave de qualquer cultura ou de qualquer indivíduo que a sociedade acha que ele é diferente. O respeito, é trabalhado o respeito com essas crianças. Ok, muito bem. Um assunto que é também bastante discutido, que a gente vem vendo na atualidade e isso trouxe um grande avanço para essa classe que aqui nós vamos falar, que é a questão do índio. Também é um fato bastante comentado, pois ele está mais incluído na escola e na sociedade. Ainda ele é visto como forma de primitivo? Não, eu não digo que o índio ele é visto como um ser primitivo. A cultura indígena, ela tem que ser respeitada. Ela não pode ser desrespeitada no ato de querer mudar, porque aí sim nós estaríamos sendo discriminatórios. O que tem que ser trabalhado no índio é justamente dentro da cultura dele, o respeito à diferença de pensar. Agora o que eu vejo é o seguinte: os índios eles têm muito direito dentro da sociedade dos brancos, que eles mesmos tratam assim. Porém, hoje em dia é muito difícil a gente ver um índio formado em direito, um índio formado em pedagogia ou em qualquer outra área de nível superior.
Será que é porque esse índio não tem acesso às escolas, não tem acesso à faculdade? Não, os índios hoje em dia têm muito mais acesso a esse meio educacional do que o próprio negro. Porém, eles não se deram conta, eles não estão correndo atrás. Quando a gente olha numa classe de uma escola, por exemplo, a gente não vê o índio. E quando nós temos um índio matriculado, poucas vezes ele vai para a escola. E nós ficamos tentando o tempo todo colocar na cabeça dele que ele precisa, já que ele está inserido nessa sociedade, ele precisa também estar a par de tudo o que acontece na sociedade. O que tem que ser trabalhado com o índio é justamente os representantes indígenas, colocar na cabeça dele que os direitos deles existem, porém eles têm que correr atrás, eles têm que buscar. Eles estão aí, mas nós não podemos obrigar eles a estudar, é eles que têm que querer. Então, não existe a questão discriminatória dos índios, existe a falta deles buscarem esses recursos. Muito bem. A gente tem visto por parte do governo essa dedicação ao índio, né? A gente vê várias portas abertas para o índio, né? Então, assim, como a pedagoga falou, falta o índio buscar esses recursos com sabedoria, com inteligência, porque é em cima disso daí que, buscando com sabedoria, que eles vão adquirir o respeito da sociedade. Mas assim, falando do índio, assim, ele é bem visto na escola por parte do branco, igual eles dizem? Sim, com certeza ele é bem visto. A partir do momento que ele busca uma escola para matricular o seu filho, ele é aceito, ele é respeitado, a cultura dele é respeitada, ele é socializado. Em nenhum momento nós percebemos essa discriminação por parte da criança ou por parte do núcleo educacional. Muito bem. Também a gente falando de um outro fator que é muito corriqueiro nos corredores, no trabalho, nas redes sociais, nos campos de futebol, é a questão do negro. Ele, na escola, como ele é visto hoje, porque antigamente ele era visto como marginalização, como pessoas que não eram capazes de aprender. Ele é tratado ainda como palavra pejorativa nas escolas? Não. O negro ele é hoje tratado com todo respeito e até admiração. Por exemplo, hoje nós temos o médico mais jovem do Brasil. Ele é negro, filho de lavandeira e filho de pedreiros, né? Ele está formado com 21 anos. O jovem pode procurar o médico mais jovem do Brasil. Então, assim, o que falta é a busca. Pode ser pelo negro ou pelo branco, o que falta é buscar, é respeitar. Quando o negro ele está na escola, muitas das vezes o preconceito não é por parte do branco, não é por parte da sociedade. O preconceito vem das próprias famílias, de se sentirem diminuídos, de se sentirem marginalizados. Por exemplo, uma escola de 1º ao 5º ano, quando uma criança chama esse menino de negro, e ele vem contar pra gente que o menino está chamando ele de negro, o que nós temos que fazer não é brigar com o colega, e sim colocar na cabeça dele que ele é negro e que ele tem que se orgulhar de ser negro. Eu vejo o preconceito, o contrário. O fator hoje em dia de se acabar com o preconceito é o contrário, é trabalhar a autoestima da pessoa que se sentiu diminuída. A partir do momento que esse negro, alguém chama ele de negro, de cabelo de bombril, ele tem que aceitar que o cabelo dele é diferente, que o cabelo dele é um cabelo único. Quando ele quer mudar esse cabelo porque alguém falou isso, quem é preconceituoso não é o que falou, e sim é ele que não se aceitou. Essa é a linha que tem que se acabar com a questão da discriminação. Agora, é claro que quando eu chamo alguém de negro com um termo pejorativo, aí eu tenho que trabalhar a questão do respeito. Eu posso não gostar disso ou daquilo, mas eu sou obrigado a respeitar. Essa é o X da questão de toda essa
demanda de todo esse questionamento sobre preconceito. Muito bem. Um outro tema que é bastante falados, que é bastante discutidos e que é cobrado por parte dessas pessoas que têm a ideologia de sexo, ideologia de gêneros diferentes, a respeito do homossexual. A gente sempre vê nas ruas e em outros ambientes como ele é tratado com discriminação, né? E nas escolas, como é uma formação de personalidade, uma formação de caráter, como ele é tratado na escola pelos próprios companheiros de sala de aula. Olha, esse tema ele é bem sensível. Por quê? A questão do preconceito do homossexual, hoje em dia, ela não é dentro das escolas, ela vem dentro das famílias. As escolas hoje em dia têm trabalhado justamente o indivíduo que vem já marginalizado pela família. Por exemplo, um adolescente, quando ele se descobre que a opção sexual é diferente do que a família desejava para ele, o preconceito ele não sofre dentro da escola, ele sofre em casa. Ele sofre com a mãe, com o pai, com o irmão, com os pais que jogam ele de fora de casa, põem ele para fora de casa, porque acha que ele é diferente, porque ele não precisa ter esse convívio, não merece ter esse convívio. Quem é que está sofrendo? Quem é que está fazendo esse preconceito? A família. E a escola tem pegado essas crianças, esses adolescentes, justamente dessa forma, marginalizado, se sentindo rebaixado pela família, e tem trabalhado isso. Claro que dentro das escolas também nós vamos ter adolescentes que também vão tratar esse outro adolescente com termos pejorativos, porque é aquilo que ele vê em casa, é aquilo que ele convive. Então, o que nós estamos trabalhando hoje? Como é que nós estamos colocando essa aceitação? Respeito. A palavra-chave, como eu falei anteriormente, é trabalhar o respeito. O diferente vai sempre existir. Porém, nós temos que aceitar esse diferente e aprender a conviver com aquilo que até então a gente quase não via falando. Essa é o X da questão. Quando eu trabalho isso dentro do meu lar, da minha casa, da minha família, e quando eu levo isso para dentro das escolas, não vai existir o preconceito com o negro, com o índio ou com o homossexual, porque a opção dele não me faz ser diferente dele, a opção dele não me faz ser melhor do que ele. E isso se chama respeito. Muito bem. Um outro fator também que é bastante falado e que a gente também quase não vê falar também, é a questão da inclusão, da sensibilidade também do indivíduo que precisa de um acesso livre de ir e vir. A questão da sensibilidade nas escolas, os cadeirantes, é de costume ver cadeirante na escola, porque assim, a gente não vê. Em outros departamentos, por exemplo, em empresas, são poucos cadeirantes que a gente vê, por falta da sensibilidade. Na escola, tem essa falta da sensibilidade? Não. Justamente você falou, nas empresas você não vê com tanta facilidade um acesso ao cadeirante, que é a acessibilidade. Você não vê, por exemplo, um cadeirante trabalhando numa recepção, você não vê um cadeirante trabalhando em vários departamentos públicos. Porém, nas escolas nós temos. Aí há uma controvérsia. A escola está preparada para esse cadeirante. As escolas públicas no Brasil, todas elas têm acessibilidade, têm rampas, têm banheiros próprios, tem pessoas preparadas para estar trabalhando com esse indivíduo, com essa criança, com esse adolescente. Agora, o que falta do governo é investimento na sociedade, fazer um esclarecimento, um movimento aonde vai esclarecer a importância. O que adianta a criança ter acessibilidade garantida na escola? Ele pode ir ao banheiro sozinho, ele pode entrar na sala de aula só, ele pode ir ao refeitório, mas a partir do momento que ele sai da escola para ir para sua casa, ele não tem uma rampa para ele descer, as ruas não estão apropriadas para ele andar com a cadeira dele,
ele não tem um ônibus que ele possa subir nesse ônibus sozinho. Quer dizer, a escola está preparada e prepara esse indivíduo, mas porém a sociedade não está preparada para receber esse indivíduo. Esse é o X da questão. A escola prepara, a sociedade não. A sociedade, se é preconceituosa, prega uma coisa, porém nem ela própria vive isso. Então, o que eu vejo assim, falta investimento do governo em políticas públicas de esclarecimento à sociedade, colocar, assim como foi colocado a cotas aos negros para ser inserido na faculdade, também se colocasse também nas empresas um total X de pessoas que pudesse ser inserida nesse grupo de trabalhadores de cada empresa. Porque pouco nós vemos. Será que é porque essas pessoas não estão preparadas, não estão estudando? Eles estão. Porém, na hora da classificação do trabalho, procura-se aquele que pode se destacar melhor, que não precisa de uma acessibilidade diferente para ele conviver ali. Porque a empresa vai ter que se adequar. E muitas empresas, infelizmente, hoje não estão adequadas para receber essas pessoas. Muito bem. Foi um prazer conversar aqui com a pedagoga Eudenice Santos sobre essas questões muito pertinentes na sociedade. Acabamos de falar sobre o indivíduo e sua inclusão em sociedade, pois o indivíduo ele é um ser pensante, é um ser que se move, é um ser que é capaz de produzir. Então, esse indivíduo precisa ser incluído na sociedade com respeito. Em toda a nossa fala, a nossa coordenadora e pedagoga na área de administração, pós-graduada na administração da educação, e que vê diariamente essa situação da questão da inclusão do indivíduo na sociedade. Eu tenho visto na fala dela a respeito que tudo isso se deve ao respeito. E eu me lembro de uma poesia de Braulio Bessa que fala a respeito do amor e do respeito. Ele diz: se faltar o amor, mas trate com respeito. O indivíduo, sim, merece respeito da sociedade. Obrigado e até a próxima.